Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Que vocês sejam muito bem-vindos ao canal. Canal Recuperação em Foco, hoje trazendo uma proposta de assunto bem interessante, né? Eu deixei alguns vídeos na rede social, trazendo aí essa expectativa. Mas antes, a gente vai assistir uma vinheta para a gente começar nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Opa, em definitivo, obrigado a todos que já estão aqui conosco, fazendo algumas boas noites, que daqui a pouco eu coloco ao vivo. Obrigado a você que está entrando pela primeira vez no canal Recuperação em Foco, seja muito bem-vindo. Esse canal é um canal familiar, onde você pode, enfim, colocar as suas dúvidas, colocar a sua contribuição, para que a gente consiga fazer uma dinâmica muito interessante no nosso bate-papo. Você que está entrando pela plataforma Facebook, tem alguns recadinhos para que você consiga acessar o teu comentário junto com a tua foto. Eu vou colocar aqui no rodapé. Acesse streamyard.com/facebook. Como que eu faço isso, Jairo? Clica no meio da tela, vai aparecer a descrição da nossa live, com as atribuições, inclusive, da nossa convidada, e lá embaixo vai ter um endereçozinho azul, você vai ser direcionado para uma outra telinha, você vai fazer o seu cadastro, fazendo o login pelo Facebook, pelo teu Gmail, e aí você volta e faz o seu comentário aqui na nossa live. E você que está assistindo pelo YouTube, não esqueça de acionar o sininho para o nosso engajamento acontecer, para você receber as notificações das nossas atividades. E continue conosco, compartilhando sempre as lives, e enfim, né? Eu sou Jairo Teles, conselheiro em Independência Química e idealizador desse canal, e aqui você é sempre bem-vindo. E também, agora, eu passo a palavra para Rita Caçador, a nossa entrevistada, a nossa contribuinte das figurinhas trocadas hoje. Que você seja muito bem-vinda, Rita. Se apresente para as pessoas conhecer você e seja bem-vinda. Boa noite, obrigado, Jarei, pelo convite, pela oportunidade, né, de estarmos aqui hoje, contribuindo com esse trabalho lindo, né, e muito importante, né, é um trabalho, assim, que realmente trazer informação, né, na área da dependência química, na área da saúde mental, né, dessa questão do autocuidado, como é importante. Eu sou a Rita Caçador, sou pedagoga, pós-graduada em dependência química, neurociência e aprendizagem, é, criadora do método Meu Lar é Terapêutico pelo Instituto Tari, e também sou diretora terapêutica de uma comunidade terapêutica no município de Juquitiba. Estamos aí há uns 15 anos neste trabalho dentro da área aí da dependência química. Que legal, que legal. Que vasta experiência, né? Tanto em clínica quanto em comunidade terapêutica, e, enfim, pedagogia, neurociência, acho que é tudo que eu queria de ter conhecimento. Que você seja muito bem-vinda, que hoje nosso bate-papo seja muito. Que a gente consiga contribuir
para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre a dinâmica da família, né? Que inclusive é o nosso tema, e eu coloquei lá no card uma interrogação bem no meio lá, né? Família, vínculo saudável. Eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Como proposta de assunto, porque a família ela tem uma grande parcela de responsabilidade no tratamento, né? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, Rita, eu queria saber, né? Esse Instituto Tari, da onde surgiu essa ideia de fazerem esse tipo de acolhimento, toda essa dinâmica acontecer, da onde que veio essa ideia? Então, eu já trabalhava na comunidade terapêutica, né? E com o trabalho com os acolhidos, com o processo terapêutico, com o próprio dependente químico, a, a gente ia percebendo a necessidade de trazer mais informação direcionada para a família, né? Para as pessoas, eu não digo nem só família, para os entes, para as pessoas que são próximas, né? Para esses vínculos do dependente químico, né? Às vezes é um amigo, às vezes é um companheiro, às vezes é um parente próximo, não necessariamente a primeira família, né? A família mais próxima. E aí o Instituto TAR, ele nasce desse desejo de direcionar melhor, desvinculando da comunidade terapêutica, né, mas também atuando nela, essa parte para a família, tá? Senão, a gente costuma dizer na comunidade terapêutica que a gente está enxugando gelo, porque a gente traz ali o acolhido para um novo olhar, uma nova experiência, mas ele não vai morar conosco para sempre, ele volta para onde? Para casa, né? E aí esse lar, essa casa, ela precisa ser harmoniosa, ela precisa ser saudável, ela precisa ser terapêutica. Então, dentro do Instituto TARI, a gente cria o método Meu Lar é Terapêutico. É fazer com que o acolhido, ele não pode se manter, o dependente químico, ele vai se manter sóbrio só numa comunidade terapêutica? Não, o lar para onde ele vai também precisa ser um lar terapêutico, né? Um lar saudável, um lar harmonioso. Então, essa é a proposta do Instituto TARI, né? O nome TARI é a junção da minha amiga sócia, Thalita, com o meu Rita, mas ao mesmo tempo é uma palavra que vem do grego que significa ali uma questão do altar, de evoluir, né, de ir além. Então, é essa proposta que a gente traz como instituto, que as pessoas, através do autoconhecimento, elas possam evoluir, né, elas possam sair do botão do automático, onde a gente vai repetindo sempre os mesmos comportamentos, esperando resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Então, a gente precisa sair dessa situação, trazer novos hábitos, novas experiências para o meu dia a dia, para que eu consiga resultados diferentes. Então, o Instituto TARI, ele traz essa roupagem dentro do autoconhecimento, entre esses relacionamentos interpessoais, mas também a busca para ser um ser humano melhor, né? Um ser humano evoluído, primeiro para mim e depois para as pessoas que estão comigo ali no dia a dia. Perfeito. Gostei da etimologia, né? Essa questão aí, eu gosto muito, sou ligado na etimologia das palavras, então eu já gostei de cara. Parabéns pelo esse trabalho, né? Que vem dando muito certo, tem dado muito resultado. Eu tenho acompanhado nas redes sociais a atuação de vocês. Eu acho fantástico essa, esse formato, né? De que todos precisam ser cuidados, inclusive a família, né? E a família é uma extensão do trabalho terapêutico de origem dentro de centros que acolhem. Porque se nós percebemos essa questão, que, sem dúvida, uma extensão, a permanência da sobriedade ela vai ser mais longa. Claro que a recaída ou o lapso, para alguns entendedores, eles fazem parte de todo um processo terapêutico. Porém, a recaída ela pode ser jogada para longe quando de fato é estendido essa questão para a família, porque ali, assim, ele vai estar exposto, o acolhido vai estar exposto a emoções novas que ele não teve até agora, nos 120, 180 dias de internação, ele vai ter borbulhos de sentimento, e aí a família precisa ser tratada. A família precisa entender a participação dela enquanto ele está sendo cuidado, protegido, orientado, abastecido de tantas ferramentas, eles também precisam.
tem grupo de ajuda, e outros tantos ferramentas. Hoje, você navega pelo celular, você tem aí grupos de apoio pelo celular que você pode trocar algumas experiências de codependência, etc. Você tem Aranon, Naranon, Amor Exigente, que está à total disposição. Inclusive, gente, vai ter um congresso em Serra Negra do Amor Exigente. Queria estar também deixando aqui esse convite para vocês. Acessem amorexigente.com.br e vocês vão ver lá como que vai acontecer esse congresso. Tem um monte de gente bacana para poder palestrar e vai ser um baita de um evento para que a gente consiga muita informação. E, Rita, essa questão, como que você entende nesse tratamento familiar? Quais, hoje, com o teu olhar, né, muito mais amplo, que você está, inclusive, estendendo para uma comunidade terapêutica, juntamente com o Instituto Tari, como que você observa essa questão familiar, se eles ainda têm essa resistência de poder se tratar junto? Fala um pouquinho para nós. Eu acho que essa parte da aceitação, né? A mesma coisa que acontece com o dependente químico, a família também tem essa dificuldade de aceitar que ela também precisa, que a dependência química ela é uma doença que respinga, ela respinga, né? Outro dia eu coloquei assim no meu Instagram e o rapaz me respondeu, não chove, né? Não é nem respinga, chove na família, porque algumas famílias então são muito mais afetadas, né? Algumas em pouco, um grau menor, em outras em grau maiores. Então, assim, o que a gente precisa entender é que ela respinga. E, de uma certa forma, aquela família precisa ser olhada, cuidada, ouvida, né? Para que ela possa estender a mão e ser este vínculo saudável. Eu costumo dizer que, às vezes, você tem ali uma pessoa que você ama muito caindo no precipício, né? E você vai estender a mão para ajudar essa pessoa. Só que a sua mão está machucada, ferida, cortada com uma faca, sei lá. Vai doer tirar essa pessoa do precipício, mas você vai estar lá, você vai estar ajudando, vai estar doendo. E muitas vezes a família está assim, ela está frequentando as visitas, ela vai nos encontros, ela quer ajudar, ela acompanha no CAPS, ela acompanha ali no grupo de mútua ajuda, fica esperando na porta sair, só que dói porque tem a mágoa, né, de quando está no uso, às vezes a violência, tem várias situações do uso que ainda dói na família, né, e ela precisa olhar para essa dor, e essa parte de dar aceitação que às vezes é difícil, saber que eu preciso olhar para a minha dor, eu tenho que curar as minhas feridas, né, tem mágoas que precisam ser olhadas, conversadas, trazer ali para a luz tudo aquilo que está ali, muitas vezes no oculto do nosso inconsciente, e trazer isso para fora é importante, né? Porque tem a questão da codependência, mas também tem outras sequelas que pode trazer ali a dependência química para os familiares, né? Nem todo familiar ele é codependente, porém a dependência química ela pode trazer vários tipos de prejuízo, né? Prejuízos na questão de uma depressão, um transtorno de ansiedade, questão financeira, então várias situações que pode deixar aquele familiar com dificuldade de lidar no seu dia a dia, né? E ele precisa entender que ele só vai ser este vínculo saudável se ele olhar de fato para tudo isso. Porque aí vem aquela culpa, né? Nossa, eu tô com raiva e ele tá querendo se tratar, ele tá querendo se cuidar, mas eu ainda tô com raiva, eu não posso sentir raiva. Não, eu tenho que olhar para minha raiva, eu tenho que olhar para esse sentimento que está dentro de mim antes de realmente ser esse bom ajudador, esse vínculo saudável. Se não, é o que você falou, vai acontecer das situações e os conflitos do dia a dia acabarem empurrando para uma recaída depois, e aí a gente fala, mas a culpa é da família. Não existem culpados, né? Depois que a dependência química está instalada ali, é uma doença, não existe culpados. Existem situações que podem ser evitadas. Como que eu evito? Aprendendo, buscando informação, olhando para algumas coisas, né? Pode ser que eu tenha 2 filhos em casa, um tem a dependência química instalada, o outro não, né? Então, o meu tratamento pode ser diferente em cada situação, eu preciso enxergar isso, né? Os meus atos, as minhas conversas, as minhas cobranças, e não é tratando o dependente químico como um bonequinho de porcelana, não é isso, mas é entender, né, o que eu posso fazer para colaborar com a sobriedade dessa pessoa.
né? O que que eu posso deixar de lado de fazer? O que que eu posso deixar de lado? O que que eu posso acrescentar no dia a dia para colaborar com a sobriedade? Né? E Uhum. isso a família precisa entender. Existe uma doença instalada, não tem cura, né? E a gente vai precisar conviver com isso se eu realmente estou disposto a ser um vínculo saudável, né? Pois é, Tem isso. A pois família é. pode não estar disposta, ok, mas se eu estou disposto, se eu quero ser este vínculo saudável, eu preciso buscar aí algumas mudanças para que o meu Uhum, lar seja realmente um lar acolhedor. uhum. Perfeito essas tuas colocações. E eu gostaria de acrescentar uma questão bem importante quando se trata de vínculos institucionais, né? E aí, quando eu falo de vínculos institucionais, é onde o sujeito realmente está convivendo um recorte da vida dele, né? E aí, como que eu percebo, né? A oferta de atendimento personalizado por conta de cada demanda do sujeito, porque todas as pessoas elas não são iguais. Então, eu oferto o acolhimento de uma forma personalizada. Eu conheço o sujeito ou o acolhido, né, e as suas necessidades. Percebo isso que é muito importante quando eu estou dentro de uma instituição e eu estou atuando como um conselheiro terapêutico, por exemplo. Eu preciso ter essas necessidades bem vistas, de acordo com a minha orientação. É, E aí eu falo um pouco maior, num pensamento maior, que é o engajamento de toda a equipe falando a mesma língua, no sentido de poder ajudar, orientar, acolher na dificuldade, né? E assim, pegar na mão realmente e abraçar nos momentos certos que tem que fazer isso. É porque o dependente químico ele chega totalmente dilacerado, né, Rita? Em todos os sentidos. E aí nós, como profissionais, a gente tem que fazer com que ele se sinta pessoa, né? Portador de um RG, portador de uma importância, portador de uma palavra que tenha peso, né? Claro que isso vai sendo aos poucos criado, né? Mas a importância do vínculo institucional, você estava falando, eu estava traçando esse pensamento. Quer falar um pouquinho sobre isso? Depois a gente fala sobre outros Não, você falou vínculos. sobre ser pessoa, e eu acho que isso é o fundamental, né? Tem ali aquela doença, que é a dependência química, mas tem um ser pessoa ali por trás. E assim como toda a família tem um ser pessoa, né? E esse ser pessoa, gente, é difícil lidar com os nossos conflitos. Eu faço em um dos meus encontros uma experiência, e às vezes eu peço para a família, né, que, tenta ficar 3 dias sem o seu cafezinho. Nossa, é difícil, só de sentir o cheiro já me dá água na boca. E, não, viu fulano tomando café e eu fiquei com vontade. Assim, gente, multiplica, né, essa experiência do café, que tem um efeito muito menor sobre nós, diante de um efeito químico, que são as substâncias psicoativas, né? Então, é o meu familiar que tem que parar de beber. Eu não tenho problema com a bebida, eu posso continuar bebendo. Posso continuar bebendo na frente dele, assim como o café também me dá vontade se eu vejo alguém bebendo. Então, são pequenas ações que no meu dia a dia eu posso facilitar e abrir mão, né? Em um dos encontros, uma vez, eu falei assim para um pai, né? Você não pode parar de tomar sua cervejinha para colaborar com seu filho? Em que grau a cervejinha está na sua vida? Será que é só seu filho que tem problema com álcool, né? Porque aí a gente pensa, o uso abusivo do consumo moderado, né? Qual que é essa linha? Ela é tão transparente, não é a quantidade que eu bebo, a questão de não poder ficar sem beber, né? Então, Exato. se eu não posso deixar de beber, porque eu sei que isso é um fator de risco para o meu familiar, será que eu também não tenho problema com o álcool, né? Então, a gente traz aí algumas questões, algumas reflexões para o dia a dia das famílias, né? Eu costumo falar muito do álcool, porque é uma questão assim, normal nas famílias, até o ponto
da pessoa não conseguir mais trabalhar, não conseguir mais desenvolver suas atividades, e aí a mesma sociedade, a mesma família que incentiva o consumo, é aquela que depois exclui, né? E a culpa é só dele, ele que não tem força de vontade. E a gente esquece de toda uma parte biológica, de toda uma parte psíquica e emocional que tem por trás desse ser pessoa, né? Sim. Então, é tudo isso que a gente precisa construir, como lidar com os meus conflitos, como lidar com os meus sentimentos, né? A drogadição foi uma fuga em determinado momento, mas agora ela tem uma outra cara. E aí eu preciso tratar tudo isso com muito cuidado, né? Porque tem uma pessoa que sofre. Gente, o dependente químico, ele não é feliz por estar na dependência química. Tem uma pessoa que sofre ali, né? E eu preciso ir em busca dessa pessoa para ela se sentir acolhida, para ela se sentir à vontade de falar também das suas dores, das suas fragilidades, né? Aprender a celebrar as conquistas, né? O só por hoje, as outras questões que a pessoa vai conquistando no dia a dia dentro de um processo terapêutico, então aprender a celebrar as conquistas e fazer a família enxergar tudo isso, né? É, a gente entende a importância de trazer este olhar para a família, né? Do quanto um dia de cada vez é importante eu aprender a celebrar as conquistas, aprender a enxergar as pequenas mudanças, né? Coisas que a pessoa não faria e que agora ela está fazendo, coisas que ela está deixando de fazer e que agora ela está conseguindo ter outros objetivos, outros sonhos, e muitas vezes a família só fica naquela tecla, né? Só batendo em cima, mas não vai durar, mas isso aqui, é só fogo de palha, quando sair volta tudo. Então, trazer um pouco de esperança para essa família também é um trabalho difícil e desafiador, né? Porque muitas vezes a família também já não tem esperança. E aí você tem que mostrar ali que ela tem que mudar algumas coisas, ela tem que aprender a confiar em outras. Então, é difícil. E você entender que a pessoa está ali, ferida, machucada, porque tem um ser pessoa por trás de tudo isso. E sente e absorve todas as consequências das atitudes dela, mas também sofre todas as atitudes e consequências, talvez, de outras questões que a gente precisa analisar de um todo, né? Eu vou dar uma paradinha, eu vou falar boa noite para as pessoas que estão entrando, tá? Galera, seja bem-vindo, eu vou falar nome por nome, Sirlene deve ser a sua convidada, ou não é? Você conhece ela? Aí eu não consigo enxergar o rostinho. É Sirlene. Se não, seja bem-vinda, Sirlene, ao canal. Continua conosco, compartilha nosso material. A gente tem uma programação semanal de atividades, então continua conosco, faça sua contribuição com comentário, tira sua dúvida, que aqui a gente está para poder te orientar e aprender junto com você. Ailton Silva, boa noite, Ailton. Não sei quem que você é, aqui é a primeira vez, mas seja bem-vindo ao canal. Se você é contato tanto da minha página ou quanto da Rita, seja muito bem-vindo aqui também, que você possa fazer a sua contribuição. A Elisete também está presente aqui conosco. Boa noite, Elisete. Obrigado pela tua contribuição. Fique conosco, compartilhe as nossas ideias, a nossa programação. E daqui a pouquinho eu já volto com boa noite. Rita, a gente estava falando a respeito do sujeito como um todo, né? E aí eu tirei algumas questões aqui também, que fala sobre vínculo no acolhimento familiar, né? A proposta do vínculo no acolhimento familiar é, de fato, efetiva quando a vida que proporcione afeto, amizade, amor, segurança física e segurança emocional. Eu acho que esse princípio de acolhimento familiar é muito interessante quando a família entende que isso seja, de fato, que aconteça de verdade. Que a família, a gente tem que falar aqui, que tem família que pode ser fator de risco e também tem família que pode ser fator de proteção. E como que eu entendo isso? Através de algumas leituras, através do entendimento do que é uma codependência, através de umas capacitações que existem por aí, que inclusive daqui a pouco, se Deus quiser, a Rita vai
falar um pouco sobre isso também, o projeto que eles estão fazendo, né? Enfim, existem uma série de ferramentas para que a gente consiga entender e compreender o princípio do vínculo familiar, né? E lembrando que quando família, parece que o amor, né, Rita? O amor do pai, o amor de mãe, o amor de irmão, parece que é tão grande que, na verdade, quando vai ser exercido, acaba sendo errado, acaba sendo excessivo ou no movimento contrário, se entrega menos, né? E aí, através do entendimento, através do acolhimento, e aí, né, fica aquela questão, pô, mas eu não acredito mais, são tantas internações, são mais de 20 internações, eu não acredito, não tem possibilidade. E, gente, tá aqui uma pessoa que não tinha jeito, não tinha jeito. A minha família já estava assim, e eu vou abrir um pouquinho para vocês. Eu costumo abrir na minha vida um pouquinho de cada live. Eu estava como desaparecido. Minha família tinha me colocado como desaparecido. E aí todas as questões para eu me reorganizar foram muito difíceis. Mas a vida após o uso de drogas, a vida após as consequências, né, de atitudes pelas quais não foram favoráveis. Por que eu entendo isso? Porque existem técnicas, existem pessoas, existe a Rita que ajuda, que orienta, existe centros de acolhimento fantásticos que faz o tratamento serem efetivamente tratamento. Então, o vínculo familiar é muito importante. E a gente falar, daí eu queria que você falasse um pouquinho, Rita, de quando que a família é fator de risco e quando a família é fator de proteção. É difícil você colocar assim, né? Porque a família não é um triângulo modelado que a gente pode colocar como um padrão, né? Então, assim, a gente precisa entender que nós, pessoas adultas, muitas das nossas, do nosso ser que foi construído, né? Como podemos dizer assim, o nosso caráter, as nossas decisões, tudo aquilo é muito baseado com a nossa primeira infância. Então, tudo aquilo que a gente recebe a gente aos poucos vai aprendendo a doar e vai repetindo ali os comportamentos que a gente viu daqueles adultos que para nós eram pessoas de referência. E aí a gente pensa, né? Ah, meus pais, eles ou me amaram demais, ou foram negligentes, e a gente esquece de olhar como é que foi a infância desses meus pais, né? Então a gente também vai entendendo, quando eu falei que a família muitas vezes precisa se cuidar, porque a gente vai olhar uma estrutura familiar e ela está totalmente adoecida, né? E aí a gente vai vendo, meu filho precisa se hidratar. Aí você vai conversar com essa mãe, ela toma remédio para dormir, assim, várias medicações que também não tem necessidade, basta mudar alguns hábitos. E aí você vai percebendo quanto essa família está totalmente desestruturada, né? E o problema instalado é a dependência química. Não, não é. Ele é mais um, né? E você vai olhando aquela família como um todo. E aí você vai pegar a história daquela mãe, a história daquele pai, e você vai percebendo que o vô e a avó, o bisavô, então é toda uma raiz, né, estrutural ali dentro do ser família, que em algum momento precisa, né, não é nem um ajuste, mas é um olhar com decisão, né? Ok, tudo isso, de agora em diante eu quero, eu vou buscar, eu vou fazer diferente, porque não tem como a gente consertar o que passou, né? A Uhum. gente pode olhar, a gente enxerga, a gente traz aquilo ali para a luz, para a minha realidade. Nossa, realmente, tudo isso aconteceu. Mas e agora? Eu continuo nesse quarto escuro ou eu saio? Né? E aí eu preciso tomar essa decisão. Então, a família como um todo, ela precisa ser olhada dessa forma, né? Uma vez um acolhido, um dependente químico, acolhido porque foi dentro da comunidade terapêutica, ele falou assim para mim, eu fiz a minha mãe se tornar uma codependente. E aí eu olhei assim para ele e falei, não, a codependência ela é instalada na primeira infância, né? Então, assim, não foi você que tornou a sua mãe codependente, é toda uma história lá atrás de ou negligência familiar, ou superproteção, ou pais alcoolistas, também dependentes químicos, que fizeram a sua mãe ter a codependência instalada, que não tratada, quando ela cresceu de uma certa forma, né? Alguns momentos ela já manifestava isso, e depois, né?
com a sua dependência química, ela foi exercendo a codependência que já estava ali instalada, né? Muitas vezes a sua mãe pode ter se envolvido com companheiros também que eram dependentes químicos, né? E tudo mais. Então a gente precisa identificar o quanto olhar para a família é importante, até para enxergar ali o dependente químico e as formas que a gente vai ter ali de melhor abordagem para aquela situação em que ele vive, né? Justamente para, quando você falou, construir essa saída, né? Voltar para esse lar. Nem sempre vai ser saudável ele voltar para o lar onde está a mãe e o pai. Nem sempre o relacionamento, quando ele entra na comunidade, é o mesmo relacionamento amoroso e afetivo de quando ele sai, né? Porque ele vai passar por um processo de descoberta, de autoconhecimento, de restauração do seu eu. E aí talvez os vínculos que ele trazia eram vínculos baseados nessas carências. E aí, quando eu vou fechando essas portinhas, eu vou percebendo que não faz mais sentido voltar para a realidade onde eu estava, e que eu tenho que construir um novo, né? Então, assim, são duas realidades diferentes. O acolhido, diante daquilo do dependente químico, diante daquilo que ele quer arriscar, viver, mudar, transformar, e a família, né? Então, se a família quiser também essa transformação, mudar junto, crescer junto, evoluir, mas se ela também não quiser, o acolhido vai ter que, o dependente químico vai ter que decidir, né? Ele vai ter que decidir. Não, eu vou enfrentar, vou estar lá na minha casa, sei o que é fator de risco para mim, vou me blindar, vou me proteger, vou identificar ali algumas situações que eu tenho que evitar, mas é o que eu preciso, é o que eu consigo hoje, é ir para a casa da minha família, mesmo ela não estando saudável. Ou não, não, eu preciso realmente ir buscar um caminho fora. Então, assim, muito vai além dessa questão da decisão, né, do que eu dou conta, do que eu consigo, né, do que eu consigo para este momento, mas também colocando a minha sobriedade como prioridade na minha vida, né, e essas escolhas, às vezes a gente quer fazer por eles, né, às vezes a gente olha uma realidade como terapeuta, como conselheiro, como psicólogo, como diretora, você fala assim, não, vou desenhar para você, a sua vida vai ser assim, de hoje em diante, mas a gente não pode, né? Então a gente vai mostrando os caminhos, os prós e contras de cada decisão, às vezes a gente até já tem ali mapeado qual seria a melhor opção, mas a gente tem que respeitar, né? Porque senão, nós como profissionais também nos tornamos codependentes, né? Porque é um perigo dentro da nossa profissão também a codependência estar ali instalada. Então, a gente também precisa tomar cuidado para não querer salvar o mundo. A gente tem que aceitar também até onde a família quer ir, né? Eu sou conhecida por pegar muito pesado, assim, sabe? E aí eu falo e aí eu vejo, a família não quer, ok. Aí eu tenho que dar uma pausa, sabe? Entender que ela não dá conta, neste momento, de olhar para o que ela precisa olhar. Infelizmente. Né? Porque dói olhar para o meu eu, dói encarar as minhas limitações, dói encarar que eu não sou tão perfeita quanto eu pensei que fosse. Dói, gente, né? Dói encarar o nosso eu. E nem todo mundo quer, nem todo mundo está pronto, nem todo mundo tem a coragem. Eu começo, às vezes, um processo com a família e elas param de participar, elas param de ir, porque eu estou trabalhando, porque isso, aquilo. E, no fundo, eu sei que não é isso. Eu sei que chegou numa dor onde ela não quer mais olhar. Até aqui eu vou. De agora em diante você não vai poder mexer mais, não. Aqui eu não quero que você mexa, né? E a gente também tem que ter esse olhar de entender, de respeitar, que isso ela não consegue neste momento. Pode ser que daqui a um tempo eu encontrei uma acolhida, assim, depois de muitos anos dentro da comunidade terapêutica, ele, na época, né, me chamava de tia Rita. Tia Rita, você acredita que, olha, semana passada eu estava pensando na senhora, eu entendi o que a senhora falou para mim há 3 anos, né? Então, assim, passou tanto tempo, e aí ele trouxe a frase assim, nossa, eu nem lembrava, né? Tanto tempo que aí que a semente que foi plantada, ele conseguiu assimilar e pôr em prática, né? Então, não é o nosso tempo também. Nós, como profissionais, também precisamos entender isso, que não é o nosso tempo. Perfeito. Assim, eu sofri muito quando eu estava começando a atuar, porque eu falava, meu, por que aconteceu? Eu falei com ele ontem, ele tinha entendido exatamente tudo, e hoje ele está querendo ir embora? Como que é assim, né?
Enfim, cada um tem um processo, E a gente não e pode se frustrar também, né, como profissional. é, exatamente. Bom, daqui a pouquinho a gente retoma. Vou dar outros boas noites aqui. A Nalva Sanches. Nalva, seja bem-vinda ao canal. Acione o sininho para você receber as notificações das nossas atuações. Que faça o seu comentário também e seja muito bem-vinda. A Ângela Brombal também, uma parceira aqui do grupo Recuperação em Foco. Obrigado de estar aqui conosco. Boa noite, Ângela. Continue compartilhando as nossas lives e os nossos momentos aqui. O Lincoln Carvalho, boa noite, está entrando também lá para o YouTube. Tem uma galera em peso hoje do YouTube. Seja muito bem-vindo, Lincoln, que aqui possa agregar na tua vida se você for um dependente químico, se esse assunto te faz bem, continua conosco aqui e faça a sua contribuição. A doutora Mirandias também está aqui com a gente, obrigado, né? Boa noite, Jairo e Rita, boa noite a todos os participantes. É isso, obrigado por mais um dia estar nos prestigiando. O Tiago, boa noite a todos. Tiago, seja bem-vindo também, está entrando lá pela plataforma YouTube, que você consiga aí ficar até o final com a gente, para a gente definir alguns pontos muito importantes aqui em relação à nossa recuperação. A Silvana Tormes também, a Silvana já veio fazer uma entrevista conosco, seja bem-vinda, Silvana, obrigado de estar aqui conosco, compartilha as nossas atividades aí, daqui a pouquinho eu volto. E agora, Rita, eu gostaria de saber essa questão, né, do método Meu Lar é Terapêutico. Né? Surgiu, claro, que com essa demanda das famílias, né, que precisam de orientação, precisam ser mais assertivas, né, que eu acredito que as famílias, quando encara a codependência, parece que fica tudo meio que novo. Ah, mas o que eu vou fazer agora? O que eu vou falar? Qual que vai ser meu posicionamento? Como é que vai ser a convivência e tal? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse método, que deve ser fantástico. Você desenvolve algum curso, alguma mentoria? Fala um pouquinho sobre isso. Então, eu tenho, dentro do projeto Mãe que Acolhe, onde eu sou diretora, eu tenho alguns encontros com esses familiares, que nós chamamos de chá terapêutico, né? Então, são 5 encontros ali que a gente faz de maneira online, para trazer o quê? Essa questão do... Primeiro, a gente fala do que é a dependência química, né? Eu costumo dizer que para a gente vencer uma luta, a gente tem que conhecer o nosso inimigo, né? Então, se eu vou ali jogar um futebol contra outro time, eu preciso saber qual é a fragilidade daquele time, eu preciso conhecer as técnicas que o time usa para eu poder ali, né, conseguir ganhar. Então, a mesma coisa, para eu poder estar ali ajudando o meu familiar a lutar contra a dependência química, eu preciso conhecer, né? Então, falar um pouquinho sobre o que é a dependência química, as formas de tratamento, né? Qual é a melhor que funciona, né? Aqui, ali, aquele momento, o acolhido, o dependente químico, ele se sente bem e ele decide por ela, que funcionar para ele. Não existe uma única forma de tratamento, né? Então, também colocar isso para a família, a importância do CAPS, dos grupos de mútua ajuda, da comunidade terapêutica, de passar com um psicólogo semanal, quando ele já está ali conseguindo se manter sóbrio. Então, as formas de tratamento, lembrando que qual é a melhor? A que funciona para ele, né? Tem várias e a que funciona para ele naquele momento é melhor. Pode ser que para um funcione de um jeito e para outro funcione de outro jeito, né? Como você falou, a individualidade do sujeito. Então, precisa a família também entender isso. Às vezes a família fala assim, eu só vou te ajudar se for do meu jeito. Então, ela não está ajudando, né? É, Se é do tá meu em jeito, não é uma ajuda, é alimentar o meu ego, é do meu jeito, não é do jeito que você precisa, né? Então, claro, a gente sabe que às vezes o dependente químico não está ali em posição, muitas vezes, de decidir a priori, a primeiro momento, mas depois, né, passando, conscientizando melhor, ele vai conseguir definir qual que é o melhor caminho. Se ele passa um tempo, né, desintoxica, consegue colocar os pensamentos em ordem, então ele, não, eu acho que eu consigo ir por esse caminho, não, eu consigo por esse. Então é importante a família também respeitar, né, naquele momento, o desejo que ele tem ali de buscar aquela forma de tratamento. Né? Tem pessoas que falam assim, não, é a comunidade terapêutica que funciona. Tem pessoas que passam anos sóbrio só participando ali do grupo de mútua ajuda uma vez por semana e não indo para uma comunidade terapêutica. Tem gente que consegue participando do CAPS, então não é uma regra, né?
assim como cada dependente químico desenvolve a doença de uma forma, a forma de tratamento também é adaptável à realidade dele. Então, isso é muito importante. E aí a gente traz esse conhecimento para a família, e aí depois os nossos encontros são voltados para o eu de cada um, né? Não mais do dependente químico, mas falar do autoconhecimento, né? Identificar ali como que eu lido com os meus sentimentos, né? Como que eles surgem, como que eu trabalho com as minhas feridas, as minhas mágoas. A gente vai olhar a questão das crenças limitantes, poder de decisão, a gente vai falar sobre ancestralidade, a gente vai falar assim de muitas coisas que envolvem o ser pessoa, né? Porque Uhum. se eu vou me encaixar, se eu vou me inteirar com a minha essência, eu consigo ser ali uma pessoa saudável para poder ser um bom vínculo para este meu familiar, né? E entender a influência que eu recebo das pessoas que estão ao meu redor, como eu também preciso fazer uma faxina interna e uma faxina externa, né? Tanto de coisas quanto de pessoas. Tudo isso é importante quando eu quero buscar um novo eu. Né? Então, tudo isso a gente vai trabalhando nesses encontros. E eu também faço dentro do Instituto Tari, né, algumas lives ali para trazer um pouco de informação através das redes sociais. Faço mentoria, porque eu sou pedagoga, então sou psicóloga, então não faço ali os atendimentos, mas eu também trabalho com mentorias particulares, né? Algumas palestras, alguns encontros, e aí a gente vai atuando dessa forma, né? De levar essa informação para as famílias e também na questão da prevenção, né? Dessa questão de alguns hábitos familiares que nós temos, como eu falei, principalmente a questão do álcool, né? Onde pode ser aceitável, e aí depois, quando a bola de neve vai aumentando, e aí eu vejo um familiar meu alcoolista, aí eu não consigo entender aonde tudo começou. Muitas vezes eu escuto de um acolhido que está aqui em processo terapêutico, que o primeiro gole foi a caipirinha lá no restinho do copo, lá em casa, quando eu tinha 5, 6 anos, né? E a família, aprendeu na rua a beber. E aí, às vezes, não, às vezes foi num descuido ali, quando criança, tomei o restinho pensando que era um suco de uva e era um vinho, né? Então, são esses pequenos cuidados. De repente, aquela família não vai optar por uma sobriedade total, mas ela precisa ter alguns cuidados, principalmente se eu tenho crianças, né? E aí, dentro do meu lar, né, quais são as situações. Eu falei uma vez assim que eu frequentei uma festa. E assim, isso é normal, né? Nas festas que você vai de criança, aí você tem lá os doces que você só vai comer depois que partiu o bolo, o refrigerante contado, mas a geladeira lotada de cerveja. E aí você pensa, né? Que inversão! É uma festa infantil, é uma festa para criança. E aí eu invisto mais em algo que agrada os adultos da festa, né? E as crianças ficam ali babando nos docinhos, fica ali, né? O aniversariante passou assim, e falou: mãe, posso abrir mais um refrigerante? Não, espera um pouquinho, a gente vai cortar o bolo, deixa isso daí para o bolo. E ali, o pessoal no churrasco abrindo a cerveja uma atrás da outra. Então, o que a gente está ensinando, né, para as nossas crianças? A mesma coisa, você vai num restaurante e aí você vai comemorar alguma coisa, o copo, né? A taça é o copo mais bonito. E a taça não é para o suco, a taça é para champanhe, é para o vinho. E aí a criança cria já no seu íntimo aquela expectativa, né? Quando eu vou poder tomar na taça? Quando eu vou. E aí a gente vai deixando assim, né, algumas coisas no inconsciente das nossas crianças, né? De que o suco é sem graça, a água é sem graça, que o legal é crescer para poder tomar ali aquela bebida bonita, atrativa, aquele copo bonito, né? Então, são coisas que a gente precisa aí avaliar e tomar cuidado. Então, transformar o meu lar num lar terapêutico, num lar harmonioso, também é transformar ele num lar preventivo. Às vezes a família está preocupada, e o meu marido que é dependente químico, e está esquecendo daqueles filhos que estão crescendo naquele ambiente e precisam ser olhados, né? Às vezes a mãe tem um filho mais velho e está esquecendo dos filhos menores, que podem estar indo para o mesmo caminho, né? E aí a problemática, a família fica tão cega ali, né, naquela
problemática de tentar resolver aquele problema imediato e não está percebendo que ela pode também trabalhar a prevenção para que lá na frente essas situações não se repetem, né? Então, é muito importante dentro do método Meu Lar é Terapêutico, não só olhar para a família que já tem o dependente químico ali, né, a dependência química instalada, mas também o que eu posso fazer para evitar que isso aconteça também no meu dia a dia, na minha família, né? Perfeito, perfeito. Você falando, parece que eu vou visualizando aqui cada momento, né? E aí eu tenho três comentários aqui bem interessantes, que inclusive é uma galera que te conhece. A Nalva diz assim: ó, obrigado, sou a mãe do David, acolhido na CT. Já participei muito do Amor Exigente e me ajudou demais. Aí, ó. É fruto do teu trabalho, do teu empenho, da galera que trabalha com você, e que dá certo. Você fazer as coisas com amor, carinho, dedicação. Cara, dá certo. Esse é o resultado. Obrigado, Nalva, de você abrir aqui para nós, né, essa confidente informação, né, e confiar aqui no nosso canal por isso. Seja bem-vinda. Né? E depois, deixa eu ver, eu vi uma outra pergunta aqui, ó, do Alex. O Alex fala assim, ó, gostaria de saber se no início da busca da sobriedade é normal não usar para não fazer o outro sofrer, mesmo sabendo que a sobriedade é para mim, é individual. Então, né, aquilo que a gente falava, o que eu posso fazer para colaborar com a sobriedade do meu familiar, né? Eu costumo dizer assim que eu sei que você tem diabetes. Eu não vou pegar um bolo de chocolate maravilhoso, cheio assim, de cobertura e começar a comer na sua frente. Poxa, você tem diabetes, cara, que maldade, né? E aí, Sacanagem. só que as pessoas fazem isso com quem está ali, né? Se você tiver um familiar, por exemplo, que teve ali uma situação onde se tornou ali com a sua mobilidade reduzida e que hoje usa uma cadeira de rodas. Você vai numa festa, você liga, olha, vai ter acessibilidade, meu familiar vai se sentir confortável, vai ter um banheiro de acessibilidade para ele usar, e dependendo da resposta, você não vai na festa, porque você Exato. não quer que o seu familiar se sinta excluído, né? Mas você sai de um processo terapêutico, dependente químico, a família tem um casamento, tem um evento, que sabe que vai ter ali bebida, que sabe que vai ter pessoas que fizeram uso na caminhada com ele, e aí ela, assim, ela não se preocupa se isso é um risco. Não, eu vou, o problema é seu, né? Então, é esse paradigma que as pessoas colocam na dependência química, onde só ele tem que ter a força de vontade e pronto, né? E a gente não trata como uma doença mesmo, como a Exato. gente vê a questão da diabetes, do colesterol, e isso não é só a família, né? A sociedade num todo. Se você eu falo porque a gente utiliza a rede SUS muitas vezes, e aí a gente vê assim, né? Se chega alguém alcoolizado, deixa ele aí esperando, né? Quem mandou ali tomar todas? Agora eu vou atender as outras pessoas. Mas se chega alguém infartando, porque exagerou na gordurinha da picanha, mas ele tem colesterol alto e sabe que não pode comer a gordura. Ninguém vai falar, deixa ele aí infartando. Quem mandou ele comer a gordurinha da picanha? São hábitos alimentares que prejudicaram e que ele tinha que mudar esses hábitos e essa alimentação. Cadê a força de vontade, né? Então a gente tem um olhar muito mais com empatia para algumas doenças e a gente deixa de ter para a dependência química e a gente até esquece que a dependência química, ela causa sequelas, né? Então, ali, a pessoa com o colesterol alto, ela tá plena ali, ó, o cognitivo dela ainda tá funcionando, a capacidade de decidir ainda tá funcionando, e ali um usuário, de repente, de crack já não tá mais 100% para conseguir decidir o seu cognitivo, a sua memória, a questão da motivação por conta ali, né, dos altos piques de prazer e depois da parte quando passa o efeito, então não tem motivação para nada, não tem vontade para nada, então a gente até esquece, a gente só olha dos estragos que a gente sabe, né, que ali no efeito do uso, aquela pessoa acaba levando, mas a gente não compreende a doença num todo.
A gente esquece desse olhar. Então, sim, principalmente ali, eu digo, nos primeiros anos, é fundamental que a família evite, sim, estar ali participando do consumo do álcool, ele de festas e tudo mais, né? É muito importante você perguntar: você vai se sentir confortável ir em Sim, tal lugar? Né? Outro dia eu falei assim com uma mãe: de repente o restaurante que vocês frequentam, ele fazia uso no banheiro e a senhora não sabe. exato. Então vamos perguntar: ó, a gente vai pensou em tal restaurante, para você é legal, né? E porque a gente não tem conhecimento da onde eram os lugares que para ele é fator de risco hoje, né? Aquela Uhum. rua, aquele lugar, aquela situação, né? Até um shopping, não sei, né? Então eu preciso perguntar, e isso a gente também traz para o dependente químico, né? De falar, porque às vezes ele não quer mostrar as fragilidades, né? Ah, não, se eu falar para minha família que eu não quero passar naquela rua, vão achar que eu já estou querendo fazer uso, né? E aí já não quer falar sobre isso. E aí, às vezes, deixa de partilhar essa confiança, né? Essa troca de confiança, de saber, Uhum. olha, você para mim é um vínculo de proteção, e eu estou te confiando que ali, para mim, é um fator de risco, né? Uhum. Então, muitas vezes, não existe esse vínculo de proteção por ambas as partes, né? Uhum. Bom, perfeito também que você fez aí essas colocações da fala do dependente químico, de soltar mesmo para fora, assim, a importância do diálogo, né? Precisa ser ofertado um diálogo positivo. E como é que isso é feito? Através do vínculo com a família, através da convivência, né? Através do acolhimento, do entendimento, da compreensão, enfim. A gente tem uma pessoa que está fazendo uma contribuição aqui, ó, chama CREV, pastor Luiz Antônio da Silva Machado. Ele fala assim, ó, muito bem pontuado. Um membro da família que faz uso de substância psicoativa lícita pode ser um dependente que não consegue se livrar de um vício querendo ajudar o outro. E é batata, batata. Né? Talvez essa pessoa não desenvolveu ainda a dependência química crônica, mas ele não deixa de fazer uso daquela cervejinha durante todos os dias depois do trabalho, durante todos os finais de semana. Vamos supor, estou fazendo uma comida para a esposa e para a família, vou lá, estouro uma latinha lá, enfim, esses movimentos que a gente está falando. Né? Se a gente puder prever uma situação e, e deixar o nosso ente querido sem a presença desse barulhinho, né? Que é complicado para quem gosta desse negócio, né? Então, acho que foi fantástica a colocação do pastor Luiz Antônio. Né? Deixa eu dar outros boa noites aqui, que a gente já está, infelizmente, a gente está acabando o nosso tempo, né? Queria ficar aqui mais 2 horas aqui, tranquilo, né? Deixa eu ver aqui, tem outras pessoas aqui. O Alex também está aqui com a gente, não sei se eu coloquei o comentário dele. Seja bem-vindo, Alex. O Ailton está dizendo da analogia que você fez do café, na hora que você estava falando do café aquela hora, né, da questão que Tem do café, tem do docinho depois do almoço, pão, né? Então são coisas assim que às vezes as pessoas não abrem mão. E é, legal. A Sirlene está dizendo que é convidada do Jailson. Legal, Jailson. Obrigado aí de você ter convidado. Acho que é legal essa interação, né? Quando você gosta da informação, você tem a tendência de compartilhar. Então, nos siga aí a toda a nossa Sirlene fez o programação. chá terapêutico comigo, a mãe do Jailson. Que legal, tá vendo? Muito bom, muito bom. Tá aí esses movimentos, né, diferentes, até esse nome bem, bem bacana, chá terapêutico. É bem convidativo. Eu que gosto de chá, então imagina o ambiente que vocês criam ali, né, de todo o laço, de toda a informação, deve ser muito agradável. A Kelly também está chegando aqui conosco, a Kelly Cristina. Kelly, obrigado pela tua participação, boa noite. Continua no nosso canal, compartilhando as nossas ideias, contribuindo aqui com tirando suas dúvidas, né? Você é muito bem-vinda. Deixa eu ver aqui que tem outros comentários. A Luciene está dizendo que o terapêutico é maravilhoso. Acho que deve ter tido um contato com vocês aí, né? Seja bem-vinda, Luciene, também ao canal. Obrigado pela participação. E aí ela fala: os pais, desde a educação infantil, tinha que ouvir essa nossa conversa. Eu acho que é fundamental para a criação, né? Para poder orientar desde cedo todas essas questões importantes.
E a Elisete também coloca que, ó, realmente os exemplos que a gente está utilizando são bem comuns. Às vezes falta a sensibilidade do outro com os que estão lutando para ficar livre das substâncias. Exatamente, é um olhar, né? Um olhar diferente. Pô, mas por que eu vou fazer isso agora? Né? Posso fazer em outro momento, em outro lugar, mas aqui, né? Deixa ele longe da exposição da substância. O Alex também está falando, a pergunta é eu, como adicto, não usar para não fazer a mãe sofrer. Você quer falar sobre isso? Porque daí gera uma codependência, né? Alex, cuidado com seus votos ocultos ali, ó. O seu voto de sobriedade não pode ser sua mãe, querido, porque as Exato. mães têm prazo de validade. Não faça isso, tá? Não coloque a sua sobriedade no voto, né, de sobriedade para o outro, coloque para o seu eu, tá? Infelizmente, uma vez a mãezinha virou para mim e falou assim: ai, quando eu ver meu filho sóbrio, eu posso ir em paz. Eu, mãe, seu filho nunca vai ficar sóbrio, o filho não quer que você morra. Né? Então, como Exato. que você fala que quando vê ele sóbrio, você pode ir em paz? Então, às vezes a gente tem, né, umas falas, o nosso voto de sobriedade pelo outro, pela minha esposa, aí o relacionamento acaba. E aí, né? Porque A frustração são vem, né? movimentos que a gente tem de força, né? Esse voto da sobriedade, ele tem uma força para você permanecer em pé. E aí, assim, claro que você não vai querer que a sua mãe sofra, mas ela tem prazo de validade, né? E aí, como é que vai ser depois? Né? Eu preciso encontrar esse voto de sobriedade para o meu eu. Como eu honro a minha mãe? Ficando sóbrio, né? Conquistando tudo aquilo que eu posso conquistar sóbrio. Hoje, na assembleia que a gente fazia aqui na comunidade terapêutica, falávamos sobre as festas de fim de ano, e o acolhido falou assim: há 15 anos, foi o primeiro Natal e Ano Novo que eu passei sóbrio, né? E aí a gente vê, há 15 anos ele não era já tão adulto, ele ainda era um jovenzinho, e o quanto as bebidas fazem parte das nossas festas de maneira muito corriqueira, né? Então, Uhum. você comentou assim, né, do descuido da sociedade. Acho que uma pessoa falou assim: é importante eu abrir mão de algumas coisas, né? Você vai, por exemplo, numa festa de uma empresa no final do ano. Bebe aí, cara. O cara fala: não, obrigado, eu tô de boa. Não, vai parar, vai recusar? A gente tá aqui celebrando, bebe aí, o cara não. E assim, a gente vai entender que o não é não, né? E aí a pessoa vai insistindo, de repente o cara bebe e joga fora 10 anos de sobriedade. E eu, da empresa, vou trabalhar no dia seguinte, ok, não faço a mínima ideia do que o meu insistir fez com o outro, né? Então, são cuidados que a gente precisa ter como família e como pessoa, com as outras pessoas ao nosso redor, né? Você pode oferecer uma água, um suco, a gente tem esse costume cultural de oferecer uma cerveja, oferecer um vinho, e não sabe, né, quais são os leões que ele está ali enfrentando todos os dias para se manter sóbrio, ou até mesmo nunca experimentou, e aí, através do seu incentivo, ele experimenta e ele tem na genética dele uma predisposição para o alcoolismo e vai desencadear tudo isso. Então, a gente tem que estar muito atento. Nós somos corresponsáveis, sim, pelas pessoas que estão ao nosso redor, e a gente precisa aprender a fazer a nossa parte com responsabilidade, né? Para construir um mundo melhor, eu preciso buscar ser uma pessoa saudável e também contribuir para que pessoas também consigam ser, né? Fazer boas escolhas, incentivar as pessoas a fazer boas escolhas, né? E entender que muitas vezes o não é não. Não vou insistir, não vou colocar aquilo, porque o álcool, ele é um inimigo muito silencioso. Uma pessoa pode estar consumindo uma cerveja por dia por 10 anos, e aí uma fatalidade, perdeu o emprego, terminou um relacionamento, aí começa de uma latinha para duas, três, quatro, e aí ele se torna o alcoolista. Então, o limite, assim, né, é uma linha muito tênue, muito transparente, e que pode levar a pessoa a se tornar alcoolista. Perfeito, perfeito. Bom, estamos chegando no final, né? Tema: família, vínculo saudável. É possível manter-se o vínculo saudável? Sim. É possível retomar valores? Sim. É possível retomar a organização da família, o que é uma microsociedade, onde nasce todos os as maiores conversas e melhores conversas precisam ser em família, né? Eu não vejo mais domingo, por Nessa exemplo. terapêutica eu falo que precisa ter mesa. A família tem que estar ao redor da mesa,
para partilhar o eu, não é o pão que eu partilho na mesa, é o meu eu. Então, voltar a ser família é voltar a estar a uma mesa, pelo menos uma refeição por dia, aonde eu vejo o outro e eu sou vista, onde eu Uhum. partilho as dificuldades do dia e as minhas conquistas, né? Então, ser família é estar à mesa, é partilhar o meu eu. Isso é ser família, né? Muito legal, muito legal. Que live! Hoje eu saio daqui abastecido, né? Uma que a gente convidou Jesus para participar desse evento, né? Outra que a gente está debatendo aqui com bastante conteúdo, bastante história e técnica envolvendo pessoas que têm aí essa dificuldade de entender ou já vivem aí a sua surpresa de cada dia do só por hoje ser um pouco melhor, né? Pessoal, convido todo mundo que, se você quiser aqui, colocar da onde você está falando, a cidade da onde você está falando, que eu acho legal essa interação, para a gente saber da onde a gente está chegando, né? Onde que a gente está conseguindo ser acessado aí. Então, escreve nos comentários da onde você está falando. Quero agradecer a todos que vieram, inclusive pelo Facebook, que eu vou citar aqui. A Bianca Toledo, obrigado, Bianca, de estar participando conosco lá, está nos vendo pela plataforma Facebook. A Jaine Galhardo também, que é uma baita psicóloga, que faz uma atuação fantástica aí na rede social, também trazendo muito conhecimento e técnica para as pessoas que já atuam na área da saúde mental e também trabalhando em prol as famílias, trazendo muito conhecimento, tá? E aí, Rita, eu quero agradecer mais uma vez esse nosso encontro. Eu acho que eu vou colocar uma música para a gente finalizar. Depois a gente faz as considerações, pode ser? Pode ser. É uma música que Qual você que você escolheu. escolheu? Vamos ver se tempos modernos. Uhum. Vamos lá ver se eu consigo fazer ela rolar aqui. Espera só um pouquinho. Por cima de eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao céu. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso vai levar qualquer pessoa. A força de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Você se sente, não há tempo que volte, amor. Vamos nos permitir.
creio no amor, uma boa. E isso vai lembrar qualquer pessoa que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que falte amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Vamos encurtar aqui, senão a gente vai ficar 10 minutos vendo o clipe, mas essa música também eu achei fantástica quando você falou, que é... Você quer comentar um pouquinho sobre ela? Então, eu gosto dessa música, assim, tem algumas partes, assim, né, eu vejo a vida melhor no futuro e eu vejo isso por cima do muro. Então, quando a gente busca o nosso autoconhecimento, a gente começa a ver as coisas com... Eu acho que a Rita caiu, vamos ver se ela volta para concluir para a gente aqui. Mas que live, hein, gente? Que live legal, muito conhecimento, muita calor humano, né? É visível essa questão dela atuar com amor, né? A vocês que estão aqui, que já fizeram parte desse café terapêutico, que já, né, estiveram lá e estão contribuindo com os comentários. Vamos ver se ela volta, vamos dar alguns minutinhos, ver se ela consegue voltar. De repente ela consegue, ou senão a gente já finaliza também, que a gente já avançou as horas, mas enquanto ela não chega, vamos ver, mas eu quero agradecer vocês, estou vendo aqui tem muita galera de Taboão da Serra, né, Embu das Artes, São Paulo, Aracaju, Sergipe, que legal, que legal, é isso. A ideia, mais ou menos, era essa. Acho que ela voltou. Vamos ver se ela consegue concluir aqui. Deu certo. Está Oi, nos ouvindo? É. voltei. Me dá uma Quer voltinha. concluir? É. Faça suas considerações finais, né? A gente já entendeu a questão da música, né, que faz toda a diferença. Já falei das pessoas que estão chegando, já mencionei da onde vem, Aracaju, Embu das Artes, São Paulo, Taboão da Serra. E agora faça suas considerações finais, Rita. Lembrando que eu quero agradecer em nome do Recuperação em Foco a tua presença. E vamos articular outras vezes para você trazer outros conteúdos, com certeza. Mas agora é a tua vez. Força, fé e esperança. Traga aí uma mensagem. Gratidão, gratidão, gratidão. Acho que é a única palavra que resume, né, essa troca, estar aqui com você, estar com as pessoas que estão nos assistindo. Viva a tecnologia que proporciona tudo isso para nós, né? Então, gratidão a esse momento que vivemos hoje, que os nossos antepassados não tinham essa informação dessa forma chegando, e hoje nós temos, e a gente tem que fazer bom uso de tudo isso, né? Então, aqui é uma forma de fazer bom uso da tecnologia, trazer bons conteúdos, informações reais, verdadeiras, né? Então, tudo isso é muito construtivo, e esse olhar para a dependência química, onde as pessoas não gostam de falar muito, onde as pessoas evitam até o problema instalar dentro de casa. Então, que a gente possa não calar a nossa voz, né? Mas levar a prevenção e as formas de tratamento
para que as pessoas possam serem reconstruídas, porque tem um ser pessoa por trás dessa doença. Então, gratidão, gratidão por estar aqui. Obrigado a você, obrigado a todos que estão aqui conosco, obrigado à tua equipe, que você faz um fantástico trabalho e tem o resultado aí, a Luciane falando um pouco mais antes dos comentários que participou do café, então continue nessa sua disposição, Rita, que é bonito de você falar sobre o seu trabalho, tá evidente que você ama o que você faz, né? E é isso, vamos conversando, alinhando, de repente a gente vai fazer outras coisas juntos aí, e vamos se falando pelo WhatsApp. Bom, pessoal, obrigado a vocês que entraram, contribuíram com o comentário, e amanhã tem mais. Deus abençoe. Rita, só fica mais um minutinho para a gente terminar. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.